Depois de não decolar como matéria-prima para a fabricação de biodiesel, o girassol tem uma segunda chance de emplacar no país. Algumas indústrias de alimentos apostam no baixo teor de gordura saturada do óleo de girassol para atender a crescente demanda por produtos mais saudáveis. Por isso, ainda em escalas pequenas, elas vêm incentivando o aumento da produção. Outro exemplo dessa nova fase do girassol está aqui em Francisco Beltrão. Acompanhando essa mesma tendência, uma pequena indústria de extrato de girassol vai abrir as portas, apostando nos poderes medicinais da planta e no aumento de consumo de produtos naturais. A bela paisagem às margens da rodovia chama a atenção de quem passa. A flor gigante, cheia de néctar, é uma tentação para as abelhas produtoras de mel que moram na vizinhança. A lavoura de 5 hectares foi semeada no início de agosto e a colheita deve ficar para perto do Natal. Por causa da seca após o plantio, os pés estão desiguais. Lado a lado, uma flor já quase seca e outra ainda em fase de crescimento. Seu Cacildo planta girassol desde 2003, sempre nessa época, e nunca tinha visto uma cena dessas. Mas ele garante que não tem motivos para se preocupar. O girassol é uma planta, ele tem bastante resistência. Ele vai secar e as folhas vão cair, mas o talo é lenhoso, ele vai ficar de pé. Né? Então as flores que estão assim um pouquinho atrasadas, elas vão emparelhar, vão madurar um pouco mais atrasadas, mas as que madura primeiro esperam as outras sem problema nenhum. Apesar das falhas, a lavoura tem uma beleza única. Única mesmo. Segundo registros do DERAL, não há outra igual nas redondezas, mas há alguns anos houve tentativas de introduzir a cultura na região. Os primeiros plantios foram nas safras 2006-2007. Na primavera, 360 hectares plantados e colheita média regional de 1.844 quilos por hectare. Na época, o município que mais plantou foi Planalto, 150 hectares. No outono foram plantados 374 hectares, mas a produtividade despencou, média entre os municípios de 679 quilos por hectare. Na safra de primavera 2007-2008, Francisco Beltrão plantou 100 hectares e outros 10 foram plantados no verê. A colheita rendeu 2.500 quilos por hectare. Na safra de outono 2007-2008, por conta de alguns incentivos, a área plantada na região aumentou para 565 hectares. Dois vizinhos com 210 e São Jorge com 170 hectares foram os que mais plantaram. Esse plantio de 2007 foi o último registro feito pelos técnicos aqui do DERAL de lavoura de girassol nos 27 municípios que compõem a região de Francisco Beltrão. Falta de tradição, problemas de sanidade e dificuldades de comercialização são alguns dos fatores que motivaram a desistência dos agricultores. Seu Cacildo foi um dos primeiros a plantar e é o único que continua. A ideia inicial dele e de todos os outros agricultores era produzir girassol para fazer biodiesel, mas nenhuma empresa se instalou na região. No Sudoeste, assim como em todo o país, o biodiesel de girassol ainda não decolou. O alto custo em relação à soja seria o principal obstáculo. O Ministério da Ciência e Tecnologia inclui o girassol no programa de biodiesel, mas um estudo do próprio Ministério vê pouco futuro para o girassol no biocombustível. Segundo esse estudo, a soja, o milho e a canola são mais adequados. Mas alguns segmentos têm incentivado o cultivo de girassol no país, ainda em pequenas escalas, mas com grande tendência de crescimento nos próximos anos. Todos de olho no mercado consumidor, que cada vez mais exige produtos mais saudáveis e naturais. Algumas indústrias de alimento, por exemplo, estão acrescentando aos produtos óleo de girassol. Já seu Cacildo e Dona Neuza apostaram no extrato de semente de girassol para fins medicinais. Há 3 anos, eles começaram a fabricar artesanalmente o produto em casa e por isso o casal mantém a lavoura de girassol em Francisco Beltrão. As lavouras onde em Francisco Beltrão é recomendado o plantio de trigo, pode-se plantar o girassol. Porque a minha lavoura aqui, a altitude dela é muito baixa, então quando dá uma geada forte, pode prejudicar a minha plantação de girassol. Como eu corro esse perigo da geada, corro o perigo de uma chuva de pedra ou um vendaval que pode derrubar o pé de girassol,
Quando o girassol, se o vento derrubar, ele não tem como colher mais, né? Então ele se estraga e não tem como aproveitar. Então, em função dessas dificuldades que nós temos na região, eu tenho mais 2, 3 produtores no Rio Grande do Sul. As lavouras eu estou acompanhando, e se der algum probleminha no meu girassol aqui, na minha lavoura, eu vou buscar lá no Rio Grande, que essas lavouras lá são são da minha família, são de sobrinhos meus, de meu cunhado, meus sobrinhos. Eles estão conduzindo a lavoura lá e eu estou acompanhando. Então, quando der algum problema ali, eu vou buscar girassol lá embaixo. Até o fim do ano, o casal pretende colocar em funcionamento uma pequena indústria, melhorar os frascos e conseguir a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A finalidade dele, ele é benéfico a todas as doenças do nosso organismo. Ele altera a nossa imunidade. Ele é um alimento que supre as necessidades do nosso organismo, que nem ômegas, antioxidantes, vitaminas. Então, ele é muito benéfico à nossa saúde. Ele é um alimento, sim, totalmente artesanal, tudo feito minuciosamente, por nossos cuidados. Só eu e meu esposo que trabalhamos nisso, como eu sou enfermeira, marido engenheiro agrônomo. Então, só nós dois que trabalhamos nisso. Então, por isso a gente garante que ele é cru, é puro, sem conservante, sem nada. Ele é a natureza como Deus a fez. O plantio de girassol traz ainda outro benefício para a família. Depois que colher as flores, seu Cacildo vai plantar soja. Os caules e folhas que ficam na terra servem de adubo, mas não é só isso. O girassol é um aliado na rotação de cultura, que hoje nós estamos fazendo muito plantio direto na região, todo mundo está fazendo, mas o pessoal, eu acho que até os técnicos um pouco estão esquecendo a rotação de cultura. E o girassol pode ser usado como integrante deste plantel de plantas que nós temos para fazer rotação de cultura para a produção de feijão, de soja e de milho principalmente. Pois é, como disse o seu Cacildo, o girassol pode ser um bom aliado do agricultor na rotação de culturas. Mas tem estudos técnicos que comprovam o aumento de produção em lavouras que sucedem o girassol. Observações da Embrapa, no Rio Grande do Sul, mostram que há um aumento de até 10% na produtividade de soja e entre 15% e 20% na de milho. A explicação está na capacidade do girassol de reciclar nutrientes, graças ao sistema radicular da planta, que vai mais profundamente e traz os nutrientes para as camadas mais superficiais da terra. Veja também nosso programa na internet, o endereço você já sabe, www.sudoesterural.com.br. A gente se vê domingo que vem aqui na TV Sudoeste. Até lá!